Ao vivo, eu vou conversar agora com o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, que também conversa com a gente, inclusive sobre um cronograma que já foi divulgado desta retomada de aulas já para 2021. Secretário, seja muito bem-vindo, boa tarde, obrigada pela participação aqui com a gente. Ele inclusive viria pessoalmente, presencialmente, mas em razão aí de agenda, né, que foi colocada aí de última hora, o secretário, inclusive, está conversando com a gente aí por meio dessa plataforma Zoom. Mas ainda assim, muito obrigada pela participação, secretário. Agradeço, Kate, o espaço, o convite. E como já lhe disse no telefone ontem, me comprometo a comparecer pessoalmente no estúdio para a gente falar sobre educação. Nós temos muitas coisas importantes para falar, Kate. Inclusive, foi interessante você ter mencionado algo que é fundamental. Essa questão do retorno ou não às aulas presenciais, aulas remotas, aulas híbridas, como queiram, passa também por uma definição das autoridades sanitárias. Eu quero apenas deixar registrado aqui, para todos que nos assistem agora e que irão nos assistir depois pelos canais da internet, a minha preocupação, enquanto secretário de Educação, a preocupação do governador Flávio Dino, a preocupação do governo do Estado do Maranhão, do ponto de vista pedagógico. Claro que a gente tem que respeitar a vida, a saúde e a segurança de todos acima de tudo. Isso é indubitável. Mas nós não podemos perder de vista, Kate, e pelo menos abrir o debate de que os estudantes, em especial da escola pública, em especial da educação infantil e do ensino fundamental, estão altamente atingidos e prejudicados do ponto de vista pedagógico, pela ausência da aprendizagem adequada durante esse período da pandemia. Porque é óbvio, ninguém aqui é bobo para dizer que o estudante da periferia aqui da capital, ou dos povoados do interior do Maranhão, ou de qualquer outro estado brasileiro, estão tendo acesso à aprendizagem adequada, porque não estão. O professor em sala de aula com o estudante, ele é uma relação que é insubstituível. Agora, secretário, o senhor tocou num ponto, a gente sabe que desde 2020, né, ali por março de 2020, quando de fato foi decretada esta pandemia, a gente sabe que as crianças, de uma forma geral, tanto da rede pública quanto da rede particular, mas em especial a rede pública, têm sofrido um déficit, né? Alcançar isso, né, de uma forma que se considere satisfatória, digamos assim, é quase que impossível, né, secretário? Os anos seguintes, 2021 para frente, é que vai se criar uma manobra, uma estratégia para poder, de alguma forma, né, diminuir esse déficit na educação. Porque é um déficit gigantesco para o aprendizado dessa criança, para o aprendizado desse jovem e, principalmente, essa criança que não está, esse jovem que não está num ambiente escolar, é claro que se perde. E aí se cria a chamada evasão escolar também, né, secretário? Kate, é brutal o que está acontecendo. Vou lhe dar em números. Nós estamos terminando de consolidar a evasão da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que ocorre normalmente no ensino noturno. Neste ano que findou, no ano da pandemia, foi de 90% de evasão, Kate. Você imagina, 90% dos estudantes que tentaram concluir o ensino médio não conseguiram, não concluíram seu ensino médio. Então, nós estamos falando de uma maior taxa de evasão e de abandono da história do Brasil. Nós estamos falando de crianças que deveriam ter sido alfabetizadas aos 6, 7, 8 anos, isto é, do primeiro, no segundo aninho do fundamental, e que não foram alfabetizados, porque não tiveram oportunidade de ir para a escola. Por isso que eu estou apenas pontuando que deve ser um debate mais profundo para que a gente possa, todos nós, encontrarmos alternativas para a educação. Então, eu repito, é um caso de saúde pública, mas é algo que a gente também precisa discutir, debater do ponto de vista pedagógico, porque é inegável, Kate, que crianças, em especial aquelas que estão na idade da formação, da personalidade, a gente pode perder essa geração se as escolas permanecerem mais um ano fechadas. Felipe, então quais são as suas sugestões? Quais são os seus apontamentos? Bom, em primeiro lugar, Kate,
colocar realmente os professores como grupo prioritário de vacinação. Isso é fundamental. Em segundo lugar, é garantir estrutura adequada para que haja um retorno, pelo menos híbrido, até que a vacinação não aconteça para toda a nossa comunidade escolar. Em terceiro lugar, é preciso que a gente garanta essas condições de haver um ensino híbrido síncrono, isto é, que a gente possibilite que alguns professores que estão no grupo de risco continuem ministrando suas aulas de casa. Isso a gente só garante com tecnologia. E daí que faz a falta, Kate, um governo federal. Porque a partir do momento que o governo federal está ausente, em que não existe MEC, que não existe ministro da Educação para coordenar esse trabalho, os estados e os municípios ficam sozinhos. Hoje, quem detém a prerrogativa, a competência e o recurso para investir em infraestrutura tecnológica, em internet, é o governo federal. E o governo federal sequer conversa conosco. Ele faz o contrário, ele faz obrigar os nossos estudantes a fazerem o Enem agora, a se aglomerarem. Então, é muito complicado isso. E, por outro lado, Kate, eu quero te dizer que tenho recebido inúmeras manifestações de gestores escolares da rede estadual, de pais, de mães e de estudantes que querem voltar às aulas. Então, a gente precisa conciliar esses interesses a partir de um panorama, de uma visão epidemiológica, sanitária. Nós não podemos permitir que aconteça o que aconteceu em Manaus. Isso é óbvio. Isso a gente não vai fazer. Mas, se houver condições, a gente precisa, pelo menos, abrir o debate para um retorno gradativo, ainda que híbrido, ainda que semipresencial, para resgatar os vínculos dos estudantes com a escola, porque daqui a pouco nós não teremos mais estudantes. E eu estou falando da rede pública, claro. Agora, secretário, o senhor fala numa voz ativa como representante da rede pública. E aí a gente fica avaliando aqui, né, esse panorama da rede municipal também. Em certa ocasião, ainda em 2020, eu ouvi uma fala sua onde o senhor se colocava à disposição destes novos gestores com relação aos municípios maranhenses. A gente tem um Maranhão com 217 municípios, gestões aí que foram renovadas. Tem municípios que você não sabe nem quando, né, se tem um planejamento de retomada de aulas. E lá em 2020, o senhor já colocava exatamente à disposição desses municípios esse conhecimento e as estratégias que poderiam ser colocadas em prática. Ou seja, é aquela história de um segurar a mão do outro para que algo aconteça concretamente. E é necessário diante desses números assustadores de evasão escolar. É exatamente isso. E aí, falando um pouco do que você falou na apresentação desse nosso diálogo, o que é que nós definimos, Kate, para que as pessoas entendam como está hoje o panorama da educação pública maranhense. Na rede estadual, e a nossa competência é o ensino médio, nós já retornamos às aulas das escolas em tempo integral e EMAs e escolas militares. Retornamos agora na segunda-feira, dia 8. No dia 22, esse é o calendário fixo. No dia 22, nós retornaremos com as demais escolas, com as escolas da rede regular, de todos os municípios, para segundos e terceiros anos, Kate, tá? Segundos e terceiros anos. Os primeiros anos, muitos voltarão nessa data conosco. Por que alguns não voltarão? Porque nós estamos esperando o término do ano letivo dos municípios, como você bem explicou. Nós fizemos uma verdadeira engenharia pedagógica, e estamos abrindo matrículas sem gerundismo. Estamos abrindo realmente, por etapas, as matrículas para o primeiro ano do ensino médio. À medida em que a cidade vai acabando o nono ano, a gente vai receber o estudante no primeiro ano do ensino médio. Então, de forma que só no mês de abril ou maio, nós teremos todas as cidades do Maranhão funcionando primeiro, segundo e terceiro ano, porque a gente está esperando o nono ano. Isso não é suficiente. Isso é bom, mas não é suficiente. Um outro acordo que nós fizemos, governo do Estado do Maranhão, Secretaria de Educação e todas as prefeituras do Estado, através do Pacto Estadual pela Aprendizagem, foi ter 2 focos neste ano com muita ênfase. O primeiro, alfabetizar na idade certa. Usar todos os instrumentos tecnológicos e pedagógicos possíveis para alfabetizar na idade certa. E o segundo, é que a gente trabalhe com o conceito de ciclo de aprendizagem, Kate. Isto é, nós vamos receber o estudante do nono ano
mas no nosso primeiro ano do ensino médio, a gente vai revisar o conteúdo que ele teve lá na rede municipal. No nosso segundo ano, a gente vai revisar o do primeiro, no nosso terceiro, revisar o do segundo, e iremos implantar neste ano, de forma excepcional, o quarto ano opcional do ensino médio, para aqueles alunos, estudantes, que foram aprovados no terceiro ano, que quiserem, eles possam cursar novamente como um pré-ENEM ou pré-vestibular o terceiro ano do ensino médio. Então, em linhas gerais, nós, a despeito e sem contar com o governo federal, nós nos unimos aqui no estado do Maranhão para criar uma espécie de sistema de educação, um sistema estadual de educação, para que a gente não distinga o estudante da rede municipal da rede estadual. A gente possa compreender esse estudante como estudante da rede pública de educação maranhense. Nós contamos com o apoio do Conselho Estadual de Educação, que eu quero aqui enfatizar e reconhecer e agradecer, com os Conselhos Municipais de Educação, para que a gente não deixe ninguém para trás, Kate. Aquela história que você falou, todo mundo aqui segura a mão, né? Ninguém larga a mão de ninguém. E eu quero só fazer uma ressalva com o seu programa que tem grande audiência. Faço questão de frisar isso. Os professores da rede pública têm me pedido para frisar isso. Kate, estudantes, pais, mães e responsáveis, não existe aprovação automática, tá? Quem não comparecer às aulas remotas, quem não fizer as atividades, ficará reprovado, ficará retido. Então, não existe nem reprovação automática e nem aprovação automática. É preciso que os estudantes participem, recebam suas atividades, entrem em contato com a sua gestão, com seus professores. Quem não tiver internet, quem não tiver equipamentos, a gente está imprimindo material, entrega para o estudante, ele precisa devolver, para que a gente possa, na medida do possível, assim que as aulas retornarem, a gente possa também recuperar esse conteúdo nesse ciclo de aprendizagem que eu mencionei para você. Secretário, é importante para quem está em casa, até para acalmar o coração, a gente sabe que tem sido noticiado dia a dia números, casos, né, um aumento aí na proliferação da Covid-19 em todo o Maranhão. Apesar da vacina, que ainda é tímida, mas que já traz a esperança a todos nós, existe por parte, né, do governo do estado, da Secretaria de Estado da Educação, algum sinal, né, aquele termômetrozinho vermelho que possa, por exemplo, né, determinar ali uma parada estratégica na retomada desse ensino, nesse cronograma que já foi estabelecido, até para que as pessoas que estão em casa possam, então, se acalmar com relação a tantas especulações que existem? Claro. Primeiro, Kate, nós iremos fazer a testagem de todos os professores da nossa rede. Independente de qualquer coisa, o governador Flávio Dino determinou e nós já estamos, em breve, vamos divulgar. Nos próximos dias, vamos divulgar esse plano de testagem de todos. Vamos inserir os nossos professores no grupo prioritário de vacinação. Assim que acabarem as prioridades de idade, comorbidades, profissionais de saúde, o próximo grupo prioritário serão policiais e professores da rede pública e da rede particular. E também, Kate, é importante que seja estabelecido, seja esclarecido, que esse cronograma que eu mencionei, que foi iniciado no dia 8 de fevereiro e que será iniciado no 22 de fevereiro, em princípio, são aulas remotas. Nós, mais próximo do dia 22, iremos avaliar para autorizar, se for o caso, em determinadas escolas que tenham condições, o retorno híbrido. 100% presencial apenas com a vacinação. Porque nós também respeitamos a vida, nós somos éticos, nós não somos genocidas, nem cloroclina, nem terraplanista. A gente sabe que a gente está, com que a gente está lidando. A gente vai fazer o planejamento da forma mais adequada possível, mais suave possível, mas com esse pensamento que eu estou falando para ti. É um pensamento de muita responsabilidade também com uma geração. Então, a gente equacionando, analisando a situação. Se não for possível, a gente continua remoto. Se for possível, a gente já retorna no modelo híbrido. Uma estratégia, secretário, para a turma aí do terceirão, para o pessoal que está já se preparando, né? Os jovens que estão se preparando já para o Enem, porque a gente sabe que eles todos já estão de olho, né? As provas, elas virão, é necessário uma preparação e uma atenção mais elaborada para eles, né, nesse momento. Temos vários planos de ação. Posso citar para você, assim, de forma primordial, 2 vetores, assim. O primeiro é que as atividades facultativas e voluntárias das nossas escolas, elas estão liberadas, Kate, desde que obedecidos os critérios de espaçamento, o uso de máscaras, álcool em gel, ou seja, as regras de biossegurança.
Então, aulões, revisões, grupos de estudo, simulados estão liberados, com agendamento, com regramento, em todas as escolas da rede estadual. E o segundo grande vertente, em especial para os terceiros anos, como você perguntou, é que nós hoje temos uma plataforma chamada Plataforma Gonçalves Dias, que é um cursinho pré-vestibular online, todo disponível de graça, não apenas para os estudantes da rede pública, mas também da rede particular e até fora do Maranhão. Então é só procurar www.ma.gov.br/plataforma Gonçalves Dias, né? Gonçalves Dias. Tem no site da SEDUC, no site do IEMA tem, no site do meu estado tem todo o link para essa plataforma Gonçalves Dias. E lá tem um cursinho pré-vestibular, online, com material, com aulas, inclusive com aulas ao vivo, em determinados horários e dias, para que as pessoas, os nossos estudantes que estejam em casa, se preparem e tenham a garantia da oportunidade de competir no vestibular ou no Enem. Muito bem. Olha, a gente está ouvindo aqui ao vivo o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, conversando conosco. A gente sabe que tem um probleminha ali na imagem, mas a gente já agradece. E lhe esperando aqui, viu, secretário? Né? Esperando que o senhor venha aqui com a gente ao vivo para continuar dando essa informação oficial, né? Não só sobre as estratégias aí que estão sendo desenvolvidas, mas todo o andamento para 2021 no que diz respeito à educação. Eu que agradeço, Kate, e desejo muita saúde, paz a todos e que a gente possa superar essa pandemia e garantir muita aprendizagem para os estudantes do Maranhão. Muito obrigado. Obrigada, viu, secretário?